somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores, cores e valores. O impeachment é só uma parte desse processo. Desses 55 projetos que retiram direitos, estão os direitos civis. Isso já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. A crise lá começou em 2008, muitos movimentos sociais aconteceram, principalmente na França e na Espanha, e nos Estados Unidos a ocupação do Wall Street. Onde estão as lideranças desses movimentos da Europa? Eles estão todos presos, condenados, e as suas respectivas famílias ficaram falidas, porque na lei antiterrorismo está previsto multas astronômicas, que simplesmente o prisioneiro não tem condição de pagar. Isso afeta o direito, os direitos civis, de liberdade de organização, de liberdade de expressão, de liberdade política partidária. Foi feita uma campanha nacional vitoriosa a favor de um plebiscito para a reforma política. E isso foi parar na mão do Congresso. E o Congresso, principalmente o Cunha, enterrou todo esse movimento que foi feito nas ruas com os trabalhadores para exigir uma reforma política nesse país. Sou advogado, contador, trabalhei 25 anos na Unicamp, fui assessor jurídico, diretor técnico, fui diretor da Coab, sou ecologista, faço parte da Proesp, uma das ONGs mais antigas do país, de proteção ao meio ambiente. Sou membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Conselho de Administração da Mata Santa Genebra, do Conselho da Previdência Social da região. Não tenho partido político, não sou nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. Sou um cidadão que quer a democracia, que quer a justiça. Venho lá da década, sou nascido em 1939, conheci a administração do Getúlio Vargas, do Marechal Dutra, do Juscelino Kubitschek e assim por diante até hoje. Nesses últimos 13, 14 anos que eu venho acompanhando, instituiu-se a Bolsa Família, que é um dos melhores programas que eu já vi até hoje. Eu que também milito na área de proteção aos animais, vou em favelas para ajudar a cuidar dos animais. Há 20 anos atrás, você ia nas favelas, estava todo mundo desempregado, era barraquinhos de restos de madeira. Hoje estão praticamente todos empregados, morando em casas de alvenaria. Tem mais de 2 milhões de estudantes estudando no ProUni de graça. Construiu-se mais de 4 milhões de casas populares. Quando entrou o Lula no governo, tinha mais ou menos 15 bilhões em reservas de moedas internacionais. Hoje temos 376 bilhões de reservas de moedas internacionais. A nossa agricultura é a mais moderna do mundo. Nós temos a maior produção de alimentos do mundo e neste ano foram destinados mais de 200 bilhões para a agricultura, a juros de 3%, 4% ao ano. O governo federal mantém 37 universidades federais, que está entre as melhores do mundo. Quase triplicou o salário dos professores e do pessoal dessas universidades. O nosso desemprego é um dos menores do mundo, 8,5% por aí o desemprego no Brasil, enquanto que na Grécia e na Espanha está mais de 15%. E tem desemprego no mundo inteiro. De outro lado, a economia nossa é mentira que esteja falida. Agora, no começo desse ano, estão empregando 8 bilhões de dólares aqui no Brasil. Só o brasileiro é que não dá valor. Os estrangeiros têm que dar valor aqui e ficam ricos aqui. E outras coisas que eu poderia me alongar aqui por muito tempo. A presidente Dilma não cometeu crime nenhum.
não roubou nada, não tem processo nenhum contra ela. Então é uma injustiça muito grande que estão cometendo contra ela. Sou radicalmente contra o processo de impeachment. Temos que lutar dia e noite para que isso não aconteça. Nós elegemos esse Congresso. Então, ao mesmo tempo que nós temos que sair para a rua amanhã e até nos próximos dias para combater essa ação absurdamente grave contra o povo brasileiro, né, contra o nosso voto, é importante esse esclarecimento que a colega Carmen, né, comentou agora, de conversar com as pessoas, explicar o que aconteceu, a realidade do Brasil. O governo Lula conseguiu um processo que eu acho que é importante a gente não esquecer. Enquanto todo mundo, no mundo inteiro, estava se desregulamentando as condições do Estado que defende os trabalhadores, por isso é chamado do Estado do bem-estar social, né, que nos poderia dar tranquilidade ao trabalhador para viver melhor, ter cultura, trabalhar com arte, com cultura, com educação, porque consegue trazer comida, trazer alimento para os seus filhos, consegue se deslocar com dignidade, consegue morar com dignidade. Ao mesmo tempo, ele foi fazendo isso, aumentando o número de pessoas com carteira assinada. A gente está vendo o que está acontecendo. Quais foram os primeiros setores que passaram a demitir? A construção civil, e a grande construção civil. E isso tem um impacto agora, as empresas que constroem material de construção civil começam a demitir. Agora, o pequeno empresário que vende, comercializa material de construção civil, começa a demitir. É uma cadeia de desmonte, né? E isso a gente precisa ser muito cuidadoso, mas também discutir com os nossos colegas, com os nossos amigos familiares, como que nós elegemos um congresso assim, um congresso aqui em Campinas, um congresso lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que consegue ter o roubo da merenda e nada acontece, e um congresso nacional que consegue apoiar uma medida de, por exemplo, agora já está mais claro, né? Uma desses projetos de lei que estão lá quase para ser aprovados é simplesmente de que nós não precisamos de 1 hora de almoço em 8 horas de trabalho. Isso, gente, quem lê romance, vai ler lá os romances de como era a vida da classe trabalhadora na Inglaterra no século XVIII, XIX, na França, por que houve a Revolução Francesa, porque tanto sangue aconteceu, por causa de coisas desse tipo. E agora, de repente, numa canetada, essas pessoas podem destruir uma condição de vida e impedir que os que ainda não tinham essas garantias tenham. É muito grave. As pessoas vêm, natural que venham nos perguntar a opinião, mas elas já vêm com o espírito armado, né? E todas as verdades na cabeça. Então é um espaço reflexivo, assim, eu acho que está nos faltando isso. Porque a direita e os meios de comunicação e quem armou todo esse processo, né, golpista, na semana que vem não tem resposta para a intolerância que está dado, independente do resultado. Porque nós aqui, por exemplo, no movimento social, atuando na política ou na universidade, onde quer que nós estejamos, teremos que responder pelo ódio dos espíritos armados, né, pela direita que está aí na rua. E se passar, nós teremos que nos organizar para resistir, porque virá, e já está anunciado, uma avalanche de retirada de direitos, de aumento da repressão, enfim, né? Tem uma agricultura de tecnologia avançada, mas se forjou um novo núcleo de poder do agronegócio aqui no país, que nós precisamos, de certa forma, combater. Porque foi por isso que a reforma agrária, por exemplo, paralisou.
sendo que, há muitas terras griladas, que o próprio governo federal, no centro do estado de São Paulo, quase 100 mil hectares de terra são terras griladas, ironicamente chamada aquela região de Santo Henrique, né? Porque o dono do cartório de Aras, que fazia os processos de grilagem, chamava Henrique. E, ironicamente, eles deram o nome naquela região de Santo Henrique, né? Como romper essas amarras? Eu acho que tem que ter um aprendizado de tudo isso. A questão do ProUni, que é um debate. No meio desse povo que está indo para a rua, tem estudante que se beneficiou da bolsa do ProUni. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para o ProUni, nós temos que, vamos fazer o elogio de que esse programa levou assim, milhões à universidade e, ao mesmo tempo, cumpriu um outro papel, meio que de fechar um certo ciclo, né, da privatização da universidade brasileira no seguinte contexto. O Fernando Henrique, ele liberou a abertura o Conselho Nacional de Educação, à época, liberou a construção de faculdade em cada esquina desse. Aí as vagas ociosas, bom, como resolver isso? Vamos botar, é verdade, tem uma massa aqui querendo estudar, então vamos botar essa massa lá dentro, a gente fecha de certa forma esse ciclo. Porque eles puxam ali um pelo no ovo, ou sei lá, agulha no palheiro, para poder nos acusar, para poder... Pega a questão da lei da ficha limpa. Eu fui candidato a governador em 2010. Procura lá se os meus votos apareceram. Não apareceram, sabe por quê? Porque o nosso vice, que era o professor Aldo Santos, ele, quando era vereador em São Bernardo, naquela ocupação do terreno público que estava cedido para a Volkswagen abandonou, estava lá aquela área e foi ocupada. Na reintegração de posse, que anunciava-se violenta e foi violenta, tanto que um repórter fotográfico foi assassinado naquela reintegração, o movimento ligou para ele para ajudar a tirar idosos e crianças. Ele pegou a perua da Câmara Municipal, que ele era vereador, foi lá e ajudou, tirou, sofreu um processo administrativo, uma coisa... Ele foi acusado. A juíza rejeitou, o Ministério Público recorreu, um colegiado do Tribunal de Justiça aceitou. O processo está andando, só que ele foi julgado por um colegiado, e por isso caiu na lei da ficha limpa. Impugnaram por consequência, a nossa chapa. Ou seja, lutamos por uma lei, pela lei da ficha limpa, defendemos a lei, agora quem cai nessas coisas? Então nós temos muitas armadilhas, né? E que nós precisamos combater. Então vamos tentar garantir esse espaço reflexivo, construir pontes assim entre nós que somos lutadores, a esquerda. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Mas não se esqueça, mais importante do que levantar a mão é fazer o povo levantar a cabeça. Uma hora o jogo vira, não diga que não avisei. E da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe